Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar essa aula, né, sobre os direitos fundamentais para vocês, tendo em vista que não tivemos tempo de passar, né, esse conteúdo. Tive um probleminha na garganta, estou me recuperando ainda de uma sinusite aqui que me deixou quase sem voz. E a nossa prova já é na próxima terça, né? Então resolvi fazer uma rápida revisão aqui, até porque esse conteúdo cai na prova, né? São pelo menos 5, 6 questões sobre direitos fundamentais nessa prova colegiada, que são 20 questões objetivas, né? Então, para não dizer depois que o professor não aplicou o conteúdo e cobrou na prova, eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá? E tenho certeza que vai ser de grande ajuda aí no estudo de vocês. Eu já enviei para os representantes ou para os colegas, né, de cada turma o slide da aula 11, referente à introdução do estudo dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos lá. Pessoal, direitos e garantias fundamentais é uma matéria essencial dentro do direito constitucional, né? É um conteúdo que certamente cai em toda prova de concurso, prova da OAB, e é um conteúdo extremamente extenso, né? Basta observar o artigo 5º da Constituição Federal, né, com todos os seus incisos, fora artigo 6º, 7º, etc., que trata dos direitos sociais e outros que tratam dos direitos coletivos, direitos políticos, para a gente ter uma noção de quão grande é essa matéria, de modo que estudar direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, né, na faculdade é algo um pouco complicado, porque nós temos pouco tempo, né, de aula, dentro de um semestre, para estudar vários conteúdos de direito constitucional, e direitos e garantias fundamentais a gente necessitaria de pelo menos um semestre inteiro, tá? Para passar por cada um dos direitos e garantias fundamentais, né, de cada inciso lá do artigo 5º, que é impossível. Então, nesse primeiro semestre de direito constitucional, o que normalmente a gente vê é a teoria geral dos direitos fundamentais, ok? E um ou outro direito fundamental mais importante. Então, eu vou passar aqui uma visão geral da teoria dos direitos e garantias fundamentais, ok? Eu acredito que com essa aula e o slide vocês vão conseguir fazer a prova tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Começando sobre esse termo, né, direitos e garantias fundamentais. O que isso quer dizer? Bem, no direito constitucional, né, tanto brasileiro como de outros países, esse termo, ele não é um termo, vamos dizer assim, unívoco, né? Não é utilizado, não há um consenso sobre qual o melhor termo para tratar dos direitos essenciais da pessoa humana. Mas ocorre que a nossa Constituição Federal de 88, ele traz essa nomenclatura, direitos fundamentais. E aí eu já faço uma ressalva para que vocês não confundam direitos fundamentais, né, com os princípios fundamentais que nós estudamos na aula passada. Então, por exemplo, aqui na Constituição Federal, no seu título 1, nós temos dos princípios fundamentais, né, que nós falamos sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, nós falamos sobre a divisão dos poderes, sobre os objetivos, né, da República Federativa e dos seus princípios nas relações internacionais, o que vai aqui do artigo 1º ao 4º. Isso são princípios fundamentais e versam sobre o Estado brasileiro, sobre a República Federativa do Brasil. No título 2, nós temos os chamados dos direitos e garantias fundamentais, né? E aí no capítulo 1 nós temos dos direitos e deveres individuais e coletivos, que parte aqui do artigo 5º, né, que é certamente o artigo mais famoso, vamos dizer assim, da Constituição, e ele tem, né, vários incisos que tratam dos mais diversos direitos fundamentais. Hoje nós já estamos no inciso 79, né, e aí começa no artigo 6º os direitos sociais, né, e aí temos direitos também culturais e etc. Então, essa parte de direitos fundamentais, ela é realmente muito, muito grande. E aí, normalmente, o aluno de direito, para ele
está de fato preparado para as provas, né, que virão futuramente, tanto da OAB como de concurso, o ideal é que o aluno estude em casa com uma doutrina, né, completa, um manual, né, cada um desses direitos, haja visto que em sala de aula isso é impossível porque o tempo não permite, tá? Então já adianto para vocês, esse assunto é muito importante e você só vai ter uma noção bem ampla, né, um conhecimento mais aprofundado, se houver um estudo em casa, né, cara no livro, e estudar realmente aí, no mínimo 100, 200, 300 páginas, né, que normalmente é o que tem nos manuais de direito constitucional sobre direitos fundamentais. Mas aqui nós vamos ver algumas noções essenciais, tá? Então, começando por essa questão do termo direitos fundamentais, como eu estava falando, não é um consenso sobre qual o melhor termo para tratar desses direitos inerentes da pessoa humana. O fato é que, no direito constitucional brasileiro, a nossa Constituição fala como, né, direitos e garantias fundamentais. Então, esse é o termo que nós utilizamos usualmente, tá? E o que quer dizer direitos fundamentais? Bem, direitos fundamentais são todos aqueles direitos previstos na Constituição que visam proteger, né, a pessoa humana e a sua dignidade. Então, se nós observarmos aqui o artigo 5º, né, no seu caput, ele vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. E aí ele continua: inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 3, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo além da indenização por dano material, moral e imagem. 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido na forma da lei a produção aos locais de cultos e às liturgias, e assim sucessivamente, tá? Então, os direitos fundamentais, eles vão tratar daqueles direitos de liberdade, daqueles direitos de igualdade, né, dos direitos sociais do homem, questão de trabalho, dos direitos coletivos, né, da humanidade. Então, é isso, né, que trata os direitos e garantias fundamentais. Mas um conceito para esse termo direitos fundamentais seriam todos aqueles direitos previstos na Constituição que visam a proteger, né, a pessoa humana na sua dignidade, tá? Então, nós já verificamos que a dignidade da pessoa humana é o princípio basilar do direito constitucional, né? A Constituição, antigamente, né, as nossas primeiras constituições, elas visavam proteger, resguardar, estruturar e organizar o Estado, então o Estado era o centro. E a partir da nossa Constituição de 88, né, e várias outras constituições ao redor do mundo, principalmente depois de muitas revoluções, muitas lutas, né, sobretudo após a Segunda Guerra, nós tivemos, então, a retirada do Estado do centro da Constituição, né, e o centro da Constituição se voltou para o homem e para a sua dignidade e para os seus direitos essenciais, ou, conforme nós chamamos no nosso direito constitucional, os direitos fundamentais, tá? E nós vimos também, né, esse termo Estado Democrático de Direito, que nada mais quer dizer do que o próprio Estado ele se submeter ao direito que ele mesmo cria, né? Então, a Constituição Federal ela foi elaborada pela Assembleia Constituinte, né, pelos nossos congressistas. E lá ela traz uma série de direitos para o homem, né, brasileiro, ou até para o estrangeiro que vive aqui ou passa por aqui. Então, os congressistas, representando a população, criaram a Constituição, criaram um rol de direitos fundamentais, né? Isso foi promulgado e o Estado cria esse direito e ele mesmo se submete a esse direito.
Porque, num primeiro momento, os direitos e garantias fundamentais, eles nada mais são do que mandamentos para que o Estado não interfira na vida do homem, não é? Então, o direito de liberdade é a Constituição dizendo para o Estado que o Estado não pode, por qualquer motivo ou de qualquer maneira, tolir a liberdade, né, do cidadão brasileiro. Então, o direito de igualdade é a Constituição dizendo para o Estado que o Estado tem que assegurar um mínimo de dignidade, né, de prestações positivas para o povo brasileiro. Então, o Estado, em síntese, ele cria a lei, ele cria a Constituição e ele mesmo se submete a ela. Por isso nós vivemos num Estado democrático de direito. Mas ainda sobre esse termo, né, direitos fundamentais, que muitas vezes nós tratamos como sinônimos, direitos fundamentais, direitos humanos, direitos da pessoa humana, tecnicamente, os direitos fundamentais, esse termo, como nós conhecemos hoje, ele é um pouco mais recente, mas ele seria uma espécie de um termo muito mais amplo, que seria o direito... Siri ativou aqui. O termo direitos fundamentais é um termo mais recente e ele é como se fosse uma espécie do gênero direitos da pessoa humana, não é? Então, nós temos um gênero chamado direitos da pessoa humana, onde ele abrange os direitos naturais, os direitos humanos e os direitos fundamentais, mais recentemente. Então, aqui nesse esquema, né, que está aí no slide, nós temos os direitos da pessoa humana. Inicialmente, nós tratamos os direitos da pessoa humana como direitos naturais. Isso é desde lá da Idade Antiga, tá? Os filósofos gregos, eles entendiam que o homem ele já nasce com alguns direitos essenciais, independente disso estar escrito na lei ou não. E isso advém, né, do chamado direito natural ou do jusnaturalismo, né, que é a mesma coisa. Esse conceito de direitos naturais seriam direitos da pessoa humana que já nascem com o ser humano, direitos inatos, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, que desde a Idade Antiga era reconhecido, né, como direitos essenciais do homem. Logo depois, na era medieval, esses direitos naturais eles já eram reconhecidos como direitos divinos, né, de modo que Deus, na criação, já estabeleceu, né, que o homem teria direito de viver, direito de ser livre, e etc. Então, o fundamento lá na Idade Média já era na religião. E, mais na frente, né, com a positivação do direito, né, a era do direito escrito, esses direitos eles foram fundamentados na lei também. E isso, né, vem também desde a Grécia Antiga, passando ali pela questão da Revolução Francesa, nós tivemos várias codificações que resguardavam direitos essenciais, né, direitos do cidadão, direitos do ser humano. Mas, inicialmente, nós tivemos esses direitos da pessoa humana, né, inseridos ali nos chamados direitos naturais. Posteriormente, nós verificamos que houve um conceito mais abrangente, que é o que nós chamamos de direitos humanos. E, normalmente, esses direitos humanos, eles estão caracterizados por serem direitos criados em uma ordem internacional, né? Os direitos humanos, quando nós falamos sobre isso, logo vem à mente, né, a questão dos tratados de direitos humanos, a questão da Organização das Nações Unidas. Então, direitos humanos têm esse viés mais global, mais internacional, né? E, mais recentemente, nós temos os direitos fundamentais que são reconhecidos como aqueles direitos do homem que estão inseridos, né, expressamente na nossa Constituição. Então, esses seriam os direitos fundamentais, né, os direitos que estão escritos dentro da nossa lei maior. Tá? Então, só para explicar aqui esse quadro, né, essa evolução dos direitos da pessoa humana, que iniciaram, então, com os direitos naturais desde a Idade Antiga, passamos pelos direitos humanos de modo geral na ordem jurídica internacional, sobretudo após os horrores da Segunda Guerra Mundial, né? E mais recentemente nós temos no rol
dos direitos constitucionais, os direitos fundamentais, né, onde a Constituição deixou de ser apenas uma carta política que organizava e estruturava o Estado e passou a prever os direitos mais importantes do homem também. Então, essa evolução, né, ela passa lá desde a era antiga, né, dos filósofos gregos, pelos direitos naturais ou justnaturalismo, o homem nasce com os direitos inatos. Posteriormente, principalmente no direito romano, nós temos a positivação do direito, a primeira codificação civil, né, onde esses direitos foram escritos. Depois, nós tivemos a questão da constitucionalização desses direitos essenciais, fundamentais, né, onde a Constituição prevê, além da estrutura do Estado, também direitos do homem. E, atualmente, a universalização desse direito, né, como nós falamos aqui, através dos tratados, né, das leis que os estados acabam sendo signatários, ratificando, né, com o intermédio aí de organizações internacionais como a ONU, a fim de resguardar direitos humanos universais, né? Então, o Brasil já ratificou vários desses tratados, como os direitos das pessoas com deficiência, né, dentre outros, em que os países acabam reconhecendo, né, o direito da pessoa humana, seja ele de qual nacionalidade for. Nós já falamos sobre o preâmbulo da Constituição em aulas passadas, eu só coloquei aqui para vocês verificarem que, sendo o preâmbulo, né, essa carta de intenções da Constituição, esse resumo dos valores, né, que o direito constitucional traz, o nosso preâmbulo ele já fala que é destinado, né, a Constituição a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, olha só, né, desde o preâmbulo, a nossa Constituição é comprometida com direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade e justiça como valores supremos. Então, a nossa Constituição ela é totalmente permeada do princípio ao fim de direitos fundamentais, né, da pessoa humana. E aí vem o texto áureo dos direitos fundamentais, que é o artigo 5º, né? Eu já li agora há pouco. Ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui nós já estamos falando do direito de igualdade, né, também chamado de direito de isonomia. Isonomia e igualdade quer dizer a mesma coisa, né? De modo que essa igualdade, a priori, ela é uma igualdade formal, né? Como está escrito aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porém, esse direito de igualdade, ou direito de isonomia, ele prevê também um prisma material. E qual é a diferença? Na isonomia ou igualdade formal, nós vamos entender que todos nós somos iguais. Não há diferença entre ninguém. O rico, o pobre, o católico, o evangélico, o nordestino, o sulista, o homem, a mulher, todos são iguais. Né? Raça, cor, enfim, todos são iguais. Agora, isso é no prisma formal. No prisma material, essa igualdade ela tem que ser compreendida de forma que nós temos que tratar as pessoas iguais de forma igual e tratar as pessoas desiguais de forma desigual. Então, se hoje nós temos certas prerrogativas, vantagens, né, para a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência ela não enfrenta fila, a pessoa com deficiência ela tem cota no concurso. Por quê? Porque não é justo você tratar formalmente, né, igual uma pessoa com a saúde, né, íntegra e uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem muito mais dificuldade. Então, você tem que equalizar essas diferenças. Né? A mesma coisa, a questão da cota racial, né, nas provas, nos concursos. Nós temos um passado, né, de escravidão, nós temos ainda muito preconceito, né, existem situações ainda na sociedade que acabam prejudicando, né, as pessoas da raça, né, negra. Então, a cota foi um meio de você
tentar equalizar, né, essa questão de os negros terem acesso também aos melhores cargos públicos, terem acesso, né, a posições dentro da sociedade, assim como os pobres também. Eles não podem ser tratados, né, igual aos ricos, né, como se tivessem as mesmas condições. Então, por isso que existem situações em que os desiguais são tratados de forma desigual para tentar equilibrar, para tentar equalizar, né, as oportunidades, as condições dos cidadãos. Então, de modo geral, todos nós somos iguais, igualdade formal, não pode ter tratamento diferente, a não ser que exista uma situação, uma circunstância que exija esse tratamento diferente, como no caso dos deficientes físicos, né, que eu citei inicialmente. Mas, em regra, formalmente, todos nós somos iguais. Então, igualdade é a mesma coisa que isonomia, tá? Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Outra questão aqui. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, os direitos fundamentais são garantidos a nós, brasileiros, e aos estrangeiros que moram aqui. Agora, e se um estrangeiro não mora aqui, ele está só de passagem? Acredito que eu já tenha falado em sala, né, que, principalmente na questão lá da mutação constitucional, das interpretações conforme a Constituição, que já foi reconhecido, né, pelos tribunais superiores, que mesmo o estrangeiro que está aqui só de passagem, ele é titular de direitos fundamentais também, tá? Não só o estrangeiro que reside aqui. Né? O estrangeiro que está de passagem é assegurado aqui no Brasil, né, pela nossa Constituição, a vida dele, a liberdade dele, não é? O tratamento cordial e etc. A segurança, principalmente, né, sua propriedade também. Então, qualquer pessoa que estiver dentro do Estado brasileiro, seja residindo, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja de passagem, ele tem assegurado os seus direitos fundamentais, tá? Claro que existem alguns direitos fundamentais que pedem alguns requisitos, e desse modo nem todo mundo que estiver dentro do Brasil vai ter um direito determinado, né? Como, por exemplo, o direito de votar. É um direito fundamental, um direito político? Sim. Porém, né, você tem que ser brasileiro, ou pelo menos naturalizado, né? Você tem que residir no país. Então, existem alguns direitos que não vão ser assegurados, mas os direitos fundamentais e essenciais, sim, são assegurados a todos. Trouxe aqui só uma citação, né, de um curso de Direito Constitucional, onde ele fala que sem os direitos fundamentais o homem não vive, não convive, e em alguns casos não sobrevive, que é uma verdade, né? Então, se não fossem assegurados na Constituição esses direitos fundamentais, muitos homens não conseguiriam viver, né? Imagina se não fosse assegurado o direito à vida e o Estado pudesse executar quem ele quisesse. Né? O homem não convive, porque existem vários direitos que asseguram, né, o direito de liberdade de reunião, de associação, direito ao lazer, e etc. Em alguns casos não sobrevive, porque para o homem sobreviver ele precisa, né, de saúde, alimentação, moradia, etc. Então os direitos fundamentais realmente são importantíssimos e essenciais. Questão muito importante, bastante cobrada, tá? Se refere às gerações dos direitos fundamentais. Então, na doutrina tradicional, nós temos 3 gerações de direitos fundamentais. Direitos fundamentais de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração, eles são aqueles direitos que se traduzem na liberdade do indivíduo, tá? Normalmente, eles tratam de direitos civis e políticos. Então, o direito de primeira geração... Abriu um arquivo aqui. Os direitos de primeira geração, eles traduzem as liberdades individuais, tá, do cidadão, ok? Ou da pessoa que estiver dentro do Estado brasileiro. Então, direito de liberdade, eles são aqueles direitos que eles demonstram um não fazer do Estado. Ou seja, os direitos de primeira geração que foram
previstos nas primeiras constituições da Europa, como a Constituição Francesa, bem como a Constituição Americana, são aqueles direitos que traduzem uma atuação negativa do Estado. O que isso quer dizer? Um não fazer do Estado, um se abster por parte do Estado, ou seja, o Estado não pode interferir na liberdade do indivíduo, nas escolhas do indivíduo, né? Então, o Estado não pode impedir, via de regra, que o indivíduo vá para onde ele queira ir, que o indivíduo se reúna em determinados lugares, que o indivíduo tenha a sua religião, seu direito de crença, que o indivíduo possa se associar, não é? As liberdades do indivíduo, elas devem ser asseguradas na Constituição e foram os primeiros tipos de direitos fundamentais, né? Então, quando a gente vê lá na primeira Constituição escrita que nós tivemos na história, que foi lá no século XIII, do Rei João Sem Terra, a Magna Carta de 1215 na Inglaterra, o que os ingleses buscavam, né, com aquela espécie de revolução? Fazer com que o monarca parasse de interferir, muitas vezes, né, no dinheiro dos cidadãos, porque o monarca cada vez mais instituía tributos mais altos, né, acabava cobrando mais impostos, isso aí ia tolhindo a liberdade do indivíduo, né, a sua condição financeira, de modo que isso gerou realmente uma revolta e obrigaram o rei, então, a se abster de estar invadindo demais a vida privada dos indivíduos, né? Isso se traduz também até mesmo na situação financeira, econômica, né, dos cidadãos. Então, o que vocês têm que entender é que direito de primeira geração se traduz em direito de liberdade dos indivíduos. Na nossa Constituição, principalmente, são os direitos civis e políticos. E isso quer dizer que esses tipos de direito de primeira geração ou de liberdade, eles se referem a tudo aquilo que o Estado não deve se intrometer, o Estado não deve atrapalhar, não é, a vida privada do indivíduo, seja na sua locomoção, seja no seu direito de se reunir, seja na sua liberdade de crença, seja na defesa, né, do domicílio do indivíduo. A Constituição diz que a casa é asilo inviolável, né? E ninguém pode entrar na sua casa de qualquer maneira, nem mesmo o Estado pode invadir a sua casa, salvo em determinadas situações lá, né, como diz a Constituição, no inciso 11, salvo engano, vamos ver aqui, ó. Artigo 5º 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, ninguém pode entrar na sua casa sem o seu consentimento, nem mesmo o Estado. Existem algumas exceções que se justificam, como, por exemplo, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Então, a casa está pegando fogo, uma pessoa está tentando matar outra dentro da casa, está acontecendo um desastre, né, natural, alguém pode morrer dentro da casa ou se machucar. Nesse caso, se for para salvar alguém, né, prestar socorro para evitar um crime ou um desastre, aí você pode invadir a casa da pessoa porque existe essa exceção. E até mesmo o Estado, ele só pode entrar na sua casa se tiver uma determinação judicial e só durante o dia, né? Não pode ter busca e apreensão, né? Essas situações, né, em que a polícia invade a casa do indivíduo durante a noite. Por isso que a polícia muitas vezes já fica ali, né, desde as 5 horas da manhã, que clareou o dia, ela já pode entrar na casa do indivíduo. Então, importante, tá, pessoal? Estudem esse artigo 5º inciso 11 sobre a inviolabilidade do domicílio, sobre o direito de moradia, sobre o direito à vida, né? Então, esses direitos que asseguram um não fazer do Estado, que assegura as liberdades básicas do indivíduo, eles são direitos de primeira geração, né? Eles estavam nas primeiras constituições da história e eles se referem a tudo aquilo que o Estado não deve interferir na nossa vida, tá? No nosso caso, são os direitos civis e políticos,
eles são considerados direitos de primeira geração. Já os direitos de segunda geração, eles são aqueles direitos que trazem o valor da igualdade, né, ou os direitos sociais. De modo que a nossa Constituição ela é bastante pródiga, né, ela tem muitos direitos sociais, né, os direitos que tratam das relações de trabalho, o direito a um trabalho protegido, a um salário mínimo digno, né, o direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, né? Tudo isso são direitos sociais que estão previstos ali a partir do artigo 6º. Vamos ver aqui. Olha só, capítulo 2 dos direitos sociais, artigo 6º. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência na forma dessa Constituição. E o artigo 7º traz principalmente esses direitos trabalhistas que eu estava falando. Então, os direitos sociais, eles se traduzem naquela ideia de que as pessoas têm que ter um mínimo de igualdade dentro do Estado brasileiro. Todo mundo tem que ter direito à educação. Ah, mas a pessoa é pobre e não pode pagar uma escola. O Estado tem que garantir escola para as pessoas que não podem pagar. Todo brasileiro, né, tem direito à saúde. Nem todo mundo tem plano de saúde, nem todo mundo pode pagar um hospital particular. O Estado tem que garantir uma saúde pública de qualidade. Direito à alimentação, direito ao trabalho, à moradia, o transporte, o lazer, a segurança e etc. Então, tudo isso que traz a ideia de um fazer do Estado, de uma atuação positiva do Estado para tentar igualar as pessoas, isso se traduz no direito de igualdade ou direito de segunda geração, não é? Esses direitos, eles já são encontrados em constituições um pouco mais recentes, né, do que as primeiras lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França. As primeiras constituições que previam direitos sociais foram a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, na Alemanha, né? Foram os primeiros textos constitucionais que previam esses direitos sociais ou os direitos que se traduziam em um fazer do Estado, tá? Então, esses são os direitos de segunda geração, que no nosso caso são os direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Ou seja, algo que o Estado deve fazer para poder privilegiar aí o povo, né, desse determinado Estado. Os direitos de terceira geração, eles normalmente são aqueles direitos transindividuais, ou seja, direitos coletivos, direitos difusos, não é? Direitos que pertencem a toda uma classe ou a toda a população ou toda a humanidade. Eles são reconhecidos como direito de solidariedade, né? O direito, né, seu e do próximo. Então, são direitos, né, que não tratam só de uma pessoa. É um direito que toda a comunidade, a sociedade, a humanidade pode invocar, né? Então, como exemplos de direitos de terceira geração, nós temos o direito à paz mundial, o direito a um meio ambiente equilibrado, né? Nós temos o direito à proteção, né, do seu DNA, a proteção genética, né, essas questões mais inovadoras, mais recentes, né, que tratam da coletividade, nós podemos falar que são direitos de terceira geração. Alguns doutrinadores trazem direitos de quarta geração, quinta, sexta, etc., mas isso aí não há consenso, tá? O que há consenso na doutrina tradicional são essas 3 gerações de direitos. Então, só para resumir, direito de primeira geração são os direitos da liberdade, no nosso caso são os direitos civis e políticos, e eles se referem aos direitos do indivíduo em que o Estado não pode se intrometer, o Estado não pode, não deve fazer, tá? É claro que existem exceções, não é? Então, por exemplo, nós temos um dos principais direitos fundamentais, não é, o direito à vida. Mas o direito à vida, que é um direito individual, ele não é absoluto. Haverá apenas a linha A de morte, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84, 19. Então,
que acontece? É assegurado o direito à vida? Sim. Mas, nesse caso, você poderia pensar, então no Brasil não existe pena de morte. Em regra, não. Mas em caso de guerra declarada, né, pode ser imputada, né, a pena de morte, por exemplo, num crime de traição à pátria, no meio de uma guerra, né, pode ser instituída aí a pena de morte no Brasil. Então, o correto é dizer, no Brasil é assegurado plenamente o direito à vida? Em regra, sim, salvo em caso de guerra declarada, onde, por exemplo, se houver traição, não é, de um indivíduo ao Estado brasileiro, esse indivíduo ele pode sofrer a pena de morte aqui no Brasil, tá? Então, atenção para essa questão aqui do direito à vida da pena de morte, ok? O artigo 5º, inciso 47, a linha A, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Pessoal, sobre essa questão das gerações do direito, basta você lembrar do lema da Revolução Francesa, né? Que era liberdade, igualdade e fraternidade. Isso se confunde aqui com as gerações dos direitos fundamentais, né? Então, direito de primeira geração, direitos de liberdade, né? Se traduzem em um não fazer do Estado frente ao indivíduo. Direito de segunda geração, igualdade, se traduzem em um fazer, em uma atuação positiva do Estado frente ao indivíduo. O Estado garantir saúde, educação, segurança, moradia, alimentação e etc. Né? E os direitos de terceira geração, solidariedade ou fraternidade, aquele direito que pertence a você e ao próximo, né? A coletividade de um modo geral. São direitos coletivos, direitos difusos, como a questão do meio ambiente, a questão da paz mundial e etc. Tá? Continuando aqui. Pessoal, algumas características do direito fundamental. Então, vou passar rapidinho aqui, porque são muitas, eu trouxe as mais importantes. O que vocês têm que saber sobre direitos fundamentais? Primeiro, a universalidade. Os direitos fundamentais, eles são universais, tá? Via de regra, os direitos fundamentais, eles devem atender a toda a sociedade, a toda a comunidade, a toda a humanidade, né? Ou seja, existem exceções? Existem, como por exemplo, o direito ao voto. Ele, em certa medida, é universal, mas ele traz requisitos, né? Você tem que ser, no caso no Brasil, você tem que ser brasileiro, né? Você tem que ter o seu alistamento eleitoral, você tem que estar em dia com as suas obrigações para você poder ter o direito ao voto. Mas principalmente esses direitos essenciais de vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, eles são direitos universais, não é? Não são restritos a uma classe, não é? a um determinado tipo de pessoa, etc. Via de regra, os direitos fundamentais estão aí para todos, tá? Relatividade, o que isso quer dizer? Pessoal, uma coisa que muita gente confunde, né? É a importância dos direitos fundamentais e o fato desses direitos não serem absolutos. Por quê? São direitos essenciais, importantíssimos? Muito, né? Com certeza são. Mas esses direitos não são absolutos, porque os direitos, embora sejam importantíssimos, sejam direitos fundamentais, em determinadas circunstâncias eles podem ser restringidos, né? Então, muitas vezes, em determinada situação, o direito à vida vai prevalecer, né? Em outras situações, vai prevalecer o direito da paz social, da paz mundial, o direito, né, das instituições permanecerem, etc. Então, por exemplo, o direito à vida existe? Existe. É assegurado na máxima medida possível? É. Mas nós acabamos de ver que se houver uma guerra declarada, o Brasil estiver em guerra, e alguém comete um crime de guerra, essa pessoa pode sofrer pena de morte. Ou seja, a gente observa que o direito à vida, então, ele não é absoluto. Existem situações que ele vai ser relativizado. O direito à liberdade é importante? Muito. Tanto que existe um remédio constitucional só para isso, né? Chamado de habeas corpus. Agora, ele é extremamente intocável? Ele é absoluto? Não.
Por quê? Se alguém comete um crime, né, essa pessoa não pode sofrer com a privação da liberdade, com a reclusão? Pode. Né? Então, direito à vida, nem o direito à liberdade, nem o direito à igualdade, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos fundamentais são relativos. Por quê? Em uma determinada circunstância, ele pode prevalecer, e em outra determinada circunstância, ele pode não prevalecer. Inclusive, eu chamo atenção para o fato de que não existe um direito fundamental mais importante que o outro. Todos têm o mesmo valor. O direito à igualdade tem o mesmo valor do direito à vida. O direito à propriedade tem o mesmo valor do direito à igualdade. Não existe um direito fundamental acima do outro, tá? Eles são iguais. E não existe direito fundamental absoluto, nem mesmo o direito à vida, né? Tendo em vista, como nós vimos, que em algumas situações a vida do indivíduo ela pode, né, ser retirada, como no caso lá da guerra. Okay? Então, os direitos fundamentais, embora sejam importantes, eles são relativos. Inalienabilidade. Isso quer dizer que os direitos fundamentais eles não podem ser vendidos, tá? Então, via de regra, você não pode vender a sua liberdade, você não pode vender a sua dignidade, você não pode vender a sua vida, você não pode nem mesmo vender os seus órgãos, né? Então, o direito fundamental é algo inato, inerente do ser humano. Isso não pode, né, na maioria das vezes, ser retirado, a não ser que haja uma justificativa. Mas essa questão de você vender, né, de você fazer um contrato limitando os seus direitos fundamentais, isso aí é vedado, isso aí é proibido, tá? Então, por exemplo, eu vou vender meu rim porque eu quero comprar um iPhone, né? O pessoal brinca aí. Você não pode fazer isso, tá? Eu vou fazer um contrato que a partir de amanhã eu vou ser escravo de fulano durante um ano. Não pode, por quê? Porque os direitos fundamentais são inalienáveis, né? Alienar quer dizer vender. Então, inalienar quer dizer, né, que não pode vender, não pode ser vendido. Existem exceções, discussões quanto a essa questão da inalienabilidade? Existe. Por exemplo, o direito de imagem é um direito seu, né, que tem a ver com uma liberdade sua, né? O seu direito de liberdade de ir e vir é um direito seu, que caso você não cometa nenhum crime, você não pode ter essa liberdade, né, limitada. Não é um crime eu deixar de pagar a pensão, no caso alimentícia, né? Porém, olha o que acontece nos reality shows como o Big Brother. A pessoa que se submete, né, e tem gente que falta se matar para estar ali, ela se submete ao quê? A estar presa em uma casa e não poder sair, né? E de estar sendo filmada e gravada 24 horas por dia. Isso não seria uma forma daquela pessoa renunciar, vender parte dos seus direitos fundamentais? Aparentemente, sim. Porém, né, tanto a doutrina como a jurisprudência entende que nesses casos não é propriamente uma venda, né? Você não está abrindo mão por completo desses direitos fundamentais, né? E nesses casos isso pode ser permitido, tá? Agora, casos extremos, não. Por exemplo, você tem uma dívida e aí você vai pagar essa dívida se submetendo a ser escravo do seu credor durante 6 meses. Isso pode? Não pode, porque aí, né, você já está realmente abrindo mão completamente de uma esfera da sua personalidade, né, da sua liberdade. Isso aí o direito não vai permitir. Você deve a alguém, você vai pagar com favores sexuais. Discutível, né? Mas em regra não existe isso. Embora eu mencionei esse exemplo, né, meio ridículo, mas porque eu vi uma notícia recente que no Tribunal Espanhol foi reconhecido o pagamento de dívida através de favores sexuais, né? A mulher devia ao cunhado, parece, e ela pagou com sexo. Uma coisa assim. Pesquisem no Google aí que vai aparecer. Mas aqui no Brasil, né, a nossa Constituição não permite esse tipo de coisa, porque aí isso vai realmente violar,
gravemente direitos fundamentais da pessoa, tá? Então, essa característica da inalienabilidade é que você não pode vender direitos fundamentais, e ela é bem parecida com essa característica da irrenunciabilidade. Você não pode renunciar a direitos fundamentais. Eu vou fazer um contrato onde gratuitamente eu vou renunciar à minha liberdade e vou ser escravo da fulana. Não pode, né? Você não tem como renunciar a esse direito. A característica da historicidade é que os direitos fundamentais, pessoal, eles não são frutos de um dado momento onde esses direitos foram criados. Direitos fundamentais, normalmente, eles são frutos de lutas históricas, né? Então, são frutos de revoluções, de guerras, de insatisfação, né? Durante a história. Então, principalmente esses direitos de terceira geração, né? Como a paz mundial, essa questão da constitucionalização dos direitos civis, de você tirar os direitos da pessoa de dentro do Código Civil e trazer para dentro da Constituição. Tudo isso é fruto da história, né? Tudo isso é fruto da ação humana e das suas lutas, né? Por melhores condições de vida, né? Por respeito à sua dignidade. Então, os direitos fundamentais, eles não foram inventados do dia para a noite. Eles são frutos, né, dessa evolução do ser humano, né, na história, desde a antiguidade até hoje. Outra característica aqui, a imprescritibilidade. O que isso quer dizer? Normalmente, quando nós temos essa palavra, imprescritibilidade, isso quer dizer que os direitos fundamentais, eles não caducam, né? Você não perde um direito fundamental pelo decurso do tempo. Então quer dizer que você tem direito à vida até os 70 anos. Depois dos 70, dos 80, tá velho, já não é mais assegurado, pode morrer. Isso não é verdade, né? Então, você não perde o direito fundamental pelo decurso do tempo, né? O direito fundamental, como a gente vê aqui logo do lado da imprescritibilidade, ele é vitalício. Você tem esses direitos fundamentais enquanto você viver, né? E quando vocês forem estudar, né, colocar aqui uma doutrina, um livro, um manual, um curso de direito constitucional, e eu recomendo fortemente que vocês estudem um capítulo de direitos fundamentais, não para essa prova. Essa prova não precisa desse estudo aprofundado. Com o slide que eu estou falando aqui é suficiente. Mas para as provas que virão e para a atuação de vocês na vida profissional, isso é extremamente importante, tá? E a matéria é bem grande, como eu falei. E se vocês querem ser um bom advogado, um bom profissional, né, quer acertar aí várias questões de concurso, pode estudar direitos fundamentais, tá? Bastante. Mas voltando aqui, onde eu estava, a questão da vitaliciedade, né? Então, os direitos fundamentais, eles são vitalícios. Agora, existe também a questão do direito do morto, né? Então, os direitos fundamentais, eles são personalíssimos, eles são garantidos enquanto a pessoa vive, mas existem direitos fundamentais para além da morte também, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa, né, já falecida, ela tem a sua honra, né, violada, alguém fala mal, comete alguma calúnia, ou, enfim, ofende a honra de uma pessoa que já faleceu, a família pode ir lá e requerer, né, a indenização, né, por dano moral. Nesse caso aí, tudo bem, o titular vai ser a família. Mas existem direitos, né, que transcendem a vida da pessoa e os seus familiares podem buscá-los, né, defendê-los. Então, já falamos sobre universalidade, o direito fundamental é para todo mundo, relatividade, nenhum direito fundamental é absoluto, nem a vida. Inalienabilidade, eles não podem ser vendidos. Historicidade, eles são frutos de lutas e evolução histórica. Imprescritibilidade, eles não podem ser perdidos, né, pelo decurso do tempo. E renunciabilidade, você não pode renunciar a esses direitos. Vitaliciedade, eles
vão perdurar, né, durante toda a vida, em várias situações além, né, da questão da vida. Os direitos fundamentais, eles são personalíssimos, né, são direitos de personalidade. Normalmente, esses direitos pertencem à pessoa, né, mas existem situações que terceiros vão poder defender, né, como nesse caso do morto. A família pode requerer, né, que pare com a ofensa, né, a personalidade do morto, ou no caso dos menores, quem vai defender esses direitos são os seus representantes, etc. Mas, via de regra, são personalíssimos. Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, né? Lembra lá do artigo 60, parágrafo 4º? Vamos ver aqui. Olha lá. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Tá? Então, direitos e garantias são cláusulas pétreas, ok? De modo que eles não podem ser abolidos, restringidos, mas nós já vimos que cláusulas pétreas podem ser ampliados, né? Por isso que direitos fundamentais, por essa característica da historicidade, eles não são estanques, né? Não existem só esses aí que estão na Constituição, tanto é que nós temos vários direitos fundamentais novos, recentes. Eles podem ser ampliados, eles não podem ser restringidos, né? E lá no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, vão falar que direitos fundamentais, eles têm aplicabilidade imediata, tá? Então, olha só. Artigo 5º. Parágrafo 1º, cadê? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Tá? Parágrafo 1º do artigo 5º. O que isso quer dizer? Só os direitos fundamentais, via de regra, eles não precisam de uma outra lei para regulamentar, para poder ser aplicado, né? Existem exceções, mas principalmente esses direitos fundamentais mais essenciais, eles já se aplicam desde a promulgação da Constituição, né? Nós já vimos que, de acordo lá com a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, nós temos as normas de eficácia plena, né? Aquelas que já se aplicam automaticamente, não precisam de lei. Nós temos a de eficácia contida, que são aquelas que se aplicam também imediatamente, mas elas podem ser restringidas. Estão lembrados lá do direito de exercer a profissão, né? Importante isso aqui. E é matéria de prova também. Onde é que está lá? No artigo 5º, inciso 13, tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, olha só, é um direito fundamental de você ter uma profissão? Sim. Mas nós vimos que essa é uma norma fundamental, uma norma constitucional de eficácia contida, né? A princípio, você pode exercer qualquer profissão, a não ser que venha uma lei depois e restrinja, né, trazendo requisitos. Então, o que acontece? Essa é uma norma constitucional de eficácia contida. E a contida, né, assim como a plena, ela tem aplicabilidade imediata. Então, em regra, os direitos fundamentais vão ter essa aplicabilidade imediata conforme o parágrafo 1º do artigo 5º. Então, pessoal, essa é uma visão geral das características dos direitos fundamentais, tá? Depois dei uma estudada, mas está tranquilo. Isso aqui sobre a dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais quer dizer o seguinte. Sempre que vocês verificarem essa palavra subjetiva, isso tem a ver com o sujeito, isso tem a ver com a pessoa. Então, subjetiva, sujeito, pessoa. Na sua dimensão subjetiva, os direitos fundamentais, eles se referem
aqueles direitos que a pessoa pode requerer, aqueles direitos fundamentais que o indivíduo pode requerer frente ao Estado, frente aos órgãos, tá? Então, essa é a dimensão subjetiva. Eu, enquanto sujeito de direitos, eu, enquanto pessoas, posso exigir que o Estado, né, mediante o Estado democrático de direito, ele respeite os meus direitos individuais, tá? Essa é a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. E na sua dimensão objetiva, né, objetiva tem a ver com objeto, isso quer dizer que os direitos fundamentais, sob o ponto de vista da lei, da Constituição, eles devem estar inseridos no ordenamento jurídico. Os direitos fundamentais devem estar dentro da lei maior, como base, tá, do ordenamento jurídico. Então, na dimensão subjetiva, é o sujeito do indivíduo de cobrar o respeito aos seus direitos fundamentais frente ao Estado. E na dimensão objetiva, é a obrigação de que esses direitos fundamentais estejam previstos em lei e na lei fundamental, tá? Formando a base do ordenamento jurídico. Então, resumidamente, na dimensão subjetiva são os meus direitos da pessoa, meus direitos fundamentais da pessoa, na dimensão subjetiva, e na dimensão objetiva, a obrigação desses direitos estarem lá na lei, estarem, né, no rol da legislação do ordenamento jurídico, principalmente na Constituição Federal. Quem é titular dos direitos fundamentais? Rapidinho, né, que já está grande o vídeo, só vai dar 1 hora. Toda pessoa física é titular de direito fundamental. Obviamente, os brasileiros natos, aqueles que nasceram aqui. Os brasileiros naturalizados, né, ou seja, aqueles estrangeiros que se naturalizaram. E os estrangeiros, tá? Lembrando lá que o artigo 5º ele fala estrangeiros residentes no país. Mas nós já temos jurisprudências, os tribunais superiores já decidiram que até os estrangeiros que não são residentes, que estão de passagem pelo país, eles têm assegurados também os seus direitos fundamentais. Claro, né? Não é porque o estrangeiro não mora aqui que ele vai poder apanhar na rua. Não é porque o estrangeiro aqui que vai poder ser morto. Né? Não é porque o estrangeiro está passando aqui pelo país que ele vai ser preso. Né? A não ser que seja um argentino na época da Copa, né? Mas isso aí é outra discussão. Mas brincadeira. Observem que a titularidade dos direitos fundamentais ela é bastante ampla, ok? Então, para brasileiro que nasceu aqui, para estrangeiro naturalizado, para estrangeiro que reside aqui, para estrangeiro que não reside, tá? Outra coisa interessante, as pessoas jurídicas, né, como por exemplo as empresas, as associações, as fundações, elas têm direitos fundamentais? Então, sim, as pessoas jurídicas, elas têm direitos fundamentais no que couber, né, a elas. Então, a pessoa jurídica vai ter direito à vida? Não, obviamente, porque ela não é um ser vivo, né? Ela é uma criação jurídica, uma ficção jurídica criada pela lei e pelo homem. Mas no que couber, cabe à pessoa jurídica os direitos fundamentais que podem ser aplicados, como, por exemplo, o direito, né, a honra dessa pessoa jurídica. Então, você tem uma empresa, uma pessoa sai na internet falando mal da sua empresa, falando uma série de inverdades, né, ofendendo aquela empresa sem motivo nenhum, gratuitamente, só para te prejudicar, eventualmente essa pessoa jurídica ela pode cobrar, né? É claro que a pessoa jurídica não sente, né? A empresa não sente a ofensa, o abalo, né? Mas se isso sai na internet, se isso sai na televisão, no jornal, né, aquelas ofensas à sua empresa, isso pode manchar a imagem dela, né, perante a sociedade. E aí tem a discussão lá da honra subjetiva e da honra objetiva, né? A honra subjetiva é o que você acha, né, de você mesmo, se eu não me engano. E a objetiva é o que as pessoas acham. Então, uma dessas esferas cabe à pessoa jurídica, né? Então, nesse caso, a pessoa jurídica tem direitos. Então, a pessoa jurídica está devendo um tributo e vai o Estado, entra com uma ação para cobrar esse tributo. A pessoa jurídica, né, e o seu representante não foram citados, o processo correu, foi condenado,
aí vai a justiça, penhora um bem dessa pessoa jurídica, leva para leilão, sendo que essa pessoa jurídica não ficou ciente, né, o seu representante não ficou ciente que havia uma cobrança, que havia um processo, que havia um leilão. Então, essa pessoa jurídica, ela tem direito ao contraditório, né, à ampla defesa. Então, no que couber, existem direitos fundamentais da pessoa jurídica também, né? No que couber, obviamente, tá? E aí vem essa discussão se animais têm direitos fundamentais, né? E aí eu já ressalto, já adianto para vocês que não. Por quê? Direitos fundamentais são direitos da pessoa humana, né? Direitos fundamentais, eles traduzem, eles são desmembramentos da dignidade da pessoa humana, de modo que esses direitos fundamentais, eles são aplicados somente aos homens, né? Estava olhando aqui o celular rapidinho. Então, animais não têm direitos fundamentais, pessoal. Embora hoje tenha mãe de pet, pai de pet, hospital de pet, hotel de pet, casamento de pet, aniversário de pet, mas pet ou animais não têm direitos fundamentais. Porém, lembra, nós falamos na última aula sobre a evolução da sociedade, esse cuidado, essa proteção aos animais é algo que está cada dia mais frequente, né, mais forte. O que existe é a obrigação dos seres humanos de protegerem esses animais, né? Ou seja, o ser humano tem a obrigação de proteger o animal, de não maltratá-lo, né? Até porque o animal, ele não é obviamente um ser humano, ele não é um animal racional, ele não pensa, ele não tem essa característica, né, que nós temos da moral, da racionalidade, etc. Mas eles são seres sencientes, não é? Eles sentem dor. Então, você maltratar, você bater no animal, não é? Você ofender gratuitamente a integridade física de um animal é algo reprovável, né? Por isso que cada dia mais os direitos, né, da integridade desses animais são assegurados, e principalmente a obrigação do homem de não ofender, né, a integridade física dos animais. Então, essa lei que eu coloquei aqui, 14.064/2020, ela alterou uma lei anterior, né, de proteção dos animais, e ela aumentou as penas para os crimes praticados contra os animais, tá? Então, resumindo, animal não tem direito fundamental, mas animal deve ter sua integridade física respeitada e o ser humano tem o dever de proteger, né, e de não violar, né, essa integridade. Até porque, né, pessoal, se animal fosse titulado dos direitos fundamentais lá do artigo 5º, eles teriam direito à vida ou à liberdade. E aí você não ia poder matar, né, aquela novilha e comer aquela picanha, né, com uma cerveja, porque a vaca teria o direito à vida. E muito menos você poderia prender num curral, porque eles teriam direito à liberdade. Então, embora animal não tenha direito fundamental como ser humano, mas eles têm direito, né, de serem respeitados, né, de não sofrerem, e o ser humano tem o dever de cuidar, tá? Então, pessoa física, dependente, se é nato, naturalizado, estrangeiro, residente ou não residente, vai ter direito fundamental. Obviamente que alguns terão alguns requisitos que, por exemplo, o estrangeiro não vai poder, né, usufruir, mas os essenciais são para todos. Pessoa jurídica tem direito fundamental no que couber, tá? Então, direito de contraditório, ampla defesa, direito de petição, direito de informação, direito de não ter a sua honra objetiva violada, né? Já que a honra subjetiva é só para as pessoas que pensam, sentem, etc. A pessoa jurídica não tem essa honra subjetiva, mas a objetiva ela tem, que é o que os outros pensam dela, tá? Então, pessoa jurídica também tem alguns direitos fundamentais. Animais não, embora
exista legislação que traga a proteção deles, tá? Outra questão importante é com relação à eficácia dos direitos fundamentais. O que isso quer dizer, esse quadro aí? Via de regra, o direito fundamental, como nós falamos, eles tratam da relação entre o indivíduo, né, o cidadão, a pessoa do povo, frente ao Estado. Então, nós vemos direitos de primeira geração, liberdade. O Estado não pode fazer, não pode se intrometer, não pode violar a sua esfera individual. Então, primeiramente, esses direitos, eles tratavam de direitos de liberdade frente ao Estado. Então, havia essa relação vertical, não é? O Estado, acima de você, como criador do direito, e também que deveria obedecer esses direitos. Nos direitos de primeira geração, o Estado não poderia interferir na vida do particular. Mas, vocês vão estudar lá em direito administrativo, que existe, né, o princípio da supremacia do interesse público. Como o Estado, em teoria, ele defende o interesse público, ele tem uma posição acima do indivíduo, acima do particular. Por isso que ele tem uma série de vantagens, né? Então, o direito fundamental, em regra, ele trata dessa relação indivíduo, particular e Estado acima dele, protegendo o indivíduo, né, de o Estado invadir a sua esfera particular, já que o Estado tem toda essa força a mais que o indivíduo. Então, é uma relação vertical, ok? Então, a princípio, tudo era com relação ao Estado. Direito de liberdade, o Estado não pode invadir sua liberdade. Direito de igualdade, segunda geração, o Estado deve fazer algo para você, te ajudar a ter saúde, educação, alimentação, moradia, segurança, etc. Direito de terceira geração, os Estados, de modo geral, devem assegurar a paz mundial, o meio ambiente, a ecologia e etc. Então, a princípio, o direito fundamental ele tinha essa relação muito vertical entre particular abaixo e Estado acima. Mas, modernamente, verificamos que existe também uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Os direitos fundamentais, embora a princípio eles eram aplicados só entre particular e Estado, hoje esses direitos fundamentais eles podem ser aplicados numa relação horizontal entre particular e particular, ou seja, entre pessoas que estão em pé de igualdade, no mesmo patamar, né? Já sabemos que o Estado está num patamar acima e os direitos fundamentais servem para proteger o particular desse Estado que está acima dele, nessa relação vertical, né? Mas também direitos fundamentais podem ser invocados para proteger a relação entre particulares que estão na mesma linha, né, no mesmo patamar. Então, por exemplo, isso ficou muito claro quando, em uma discussão sobre uma associação e seus membros, um membro dessa associação, ele foi excluído da associação, né, pela diretoria, por ter violado, cometido alguma infração lá prevista no estatuto daquela associação. E esse membro não concordou com aquela exclusão sumária porque ele entendeu que ele deveria ter tido o direito de se defender, o direito ao contraditório, à ampla defesa, para explicar que não foi bem assim, não é? E ele foi excluído sem a oportunidade de falar. De modo que ele ingressou, né, com uma ação e foi reconhecido para ele o direito de exercer o direito de contraditório ampla defesa e, caso justificasse a sua atitude, ser reintegrado na associação. O que isso quer dizer? A associação é uma relação entre particulares, não é? Em regra, o Estado não interfere, a não ser dizendo quais as regras, né, para você criar uma associação. Mas a associação é matéria de direito civil, de direito privado. E quando esse membro ele foi excluído sem um direito ao contraditório ampla defesa, os tribunais superiores entenderam, né, o STF entendeu, que ele não poderia ter sido excluído assim sumariamente. Que, baseado no direito fundamental do contraditório ampla defesa, deveria ter sido assegurada a oportunidade desse membro
de se defender e só depois ele ser excluído ou não. Então, olha só, são os direitos fundamentais que, a princípio, eram aplicados só contra o Estado, agora sendo aplicados contra particulares, em uma relação que o Estado não fazia parte. Tá? Então, essa é a eficácia horizontal do direito fundamental. Ele também pode ser aplicado contra particulares. E aí a doutrina sempre inventa, né? Inventaram agora a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. O que isso quer dizer? Isso se aplica para relações entre particulares, mas onde um desses particulares está em uma posição de superioridade frente ao outro particular, não é? Não é uma relação tão vertical como no caso do particular e o Estado, mas é uma relação em que um dos particulares está numa posição acima do outro, por isso diagonal, tá? E isso aqui normalmente é você aplicar direitos fundamentais dentro de relações de trabalho e de relações de consumo, ok? Então, existem situações quando você vai discutir com empresas que você comprou um produto ou contratou um serviço, com relações trabalhistas, onde você vai discutir com uma empresa, com seu patrão, né? Por eles estarem em um patamar de superioridade, eles falam que é uma relação diagonal e são inseridos, sim, direitos fundamentais, né? Podem ser defendidos nessa relação diagonal, tá? Bora tentar acabar aqui, que já está bem grande e minha garganta já está sofrendo aqui. Então, falamos que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, está lá no parágrafo 1º, tá? E aí, no caso de colisão entre esses direitos fundamentais, o que nós falamos? Direitos fundamentais não são absolutos, não é? Nenhum direito fundamental é absoluto, nenhum direito à vida. Em determinadas situações, a vida, ela vai dar lugar a um outro direito que naquela circunstância vai ser mais importante. Na nossa própria Constituição, o que é mais importante? A integridade do Estado brasileiro, das suas instituições, né? O seu equilíbrio do seu povo, ou a vida de alguém que traiu o Estado brasileiro e prejudicou, não é, a segurança do Estado brasileiro. Nesse caso, a vida desse cidadão que traiu a pátria vai ser menos importante do que a instituição do Estado brasileiro, não é? Então, existem situações que um direito vai ser mais importante que o outro. E outra situação, esse outro direito vai ser mais importante que o primeiro. Então, por exemplo, direito de privacidade. Se você é uma pessoa comum, você não é um artista, uma pessoa pública, não é? A sua privacidade é vista de um jeito. Se você é um artista, vive se metendo em polêmica, está nas capas das revistas, nos jornais, no site de fofoca, não sei o que, a sua privacidade é vista de outro jeito, tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando houver uma colisão entre dois direitos fundamentais, vai ter que ser analisado o caso concreto, vai ter que ver a circunstância em que esses direitos estão sofrendo esse embate, e você vai fazer a técnica da ponderação, ou seja, você vai verificar, vai ponderar qual direito é mais importante naquele caso. E aí, dependendo da situação, né, você baseado, né, no princípio da proporcionalidade, do que seria mais justo, mais adequado, você vai julgar, no caso concreto, qual direito é mais importante que o outro, tá? Então, em caso de colisão de direitos fundamentais, você faz um juízo de ponderação e verifica qual direito é mais importante que o outro. Então, nesse exemplo que eu dei, se você está lá na sua casa, tomando um banho de chuveiro, lá no quintal, o vizinho vai, tira sua foto lá, nu, tomando banho e posta na internet, ele violou sua privacidade, sua intimidade, sua honra? Com certeza, né? Com certeza ele vai ser condenado aí, porque o direito à informação dele, a curiosidade dele, né, nem chega aos pés do seu direito à intimidade, à vida privada, à honra, enfim. Fatalmente, o direito à honra, à privacidade, à intimidade é muito maior do que o direito ao vizinho, né, ter essa informação. Agora, um artista
sempre envolvido em polêmica, numa praia de nudismo, tomando banho, né, namorando lá dentro da água, e aí o jornal tira a foto dele, posta na capa do jornal, né? Isso aí vai ser visto da mesma forma que a outra situação que eu coloquei? Obviamente que não, né? Então, nesse caso, dependendo da situação, o direito à informação pode prevalecer sobre o direito à intimidade daquela pessoa, porque a circunstância é totalmente diferente, né? Então, outro exemplo, né? O direito ao respeito à sua religião, né? De você não ser vilipendiado, humilhado, né? Quanto à religião que você resolveu seguir. Isso aí é essencial, é fundamental, né? Então, entre uma pessoa ir para a internet falar mal da sua religião, falar mal de você que está exercendo, praticando aquela religião, que é um direito assegurado, né? Qual é o direito mais importante? O seu direito de religião ou a opinião daquela pessoa e aquela pessoa está falando mal de você publicamente? Obviamente que o seu direito à religião é muito mais importante. Agora, por exemplo, no caso do Testemunho de Jeová, né? Chega uma criança lá que é filho de Testemunho de Jeová, sofreu um acidente, está perdendo sangue. O Testemunho de Jeová não aceita transfusão de sangue. O que é mais importante? A religião do Testemunho de Jeová ou a vida da criança, não é? Então, já tivemos julgados aí que a vida da criança é mais importante. Mesmo que depois os pais se sintam ofendidos, que violaram a religião deles, a fé deles, em determinados casos a vida da criança vai ser mais importante do que a questão da fé, né? Então, cada caso vai ser um caso. Quando dois direitos fundamentais se chocam, você tem que analisar caso a caso. Faz um juízo de ponderação. Em determinados casos, um vai prevalecer, em outros, o outro vai prevalecer. Pessoal, para finalizar essa questão dos casos emblemáticos, né, que envolvem conflito de direitos fundamentais, né? Então, eu trouxe aqui o aborto de feto anencéfalo, a união homoafetiva, a pesquisa com células-troncos, a questão das cotas raciais, o cumprimento de pena só depois do trânsito em julgado e a revisão da vida toda, né, da aposentadoria. Trouxe esses exemplos para mostrar para vocês que, rotineiramente, direitos fundamentais se chocam, né, em determinados casos. E aí quem vai decidir isso sempre, né, na maioria das vezes, em última instância, é o STF. Seja por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, ação por descumprimento de preceito fundamental, arguição de descumprimento de preceito fundamental, e etc., que vocês vão estudar lá em controle de constitucionalidade. Mas só a nível de curiosidade, por exemplo, aborto de feto anencéfalo, a DPF 54. Né? Se as mães teriam direito de abortar, caso ficasse comprovado que o feto não tinha cérebro, né, ou não tinha viabilidade, que ia morrer depois que nascesse, né? Então, muitas instituições religiosas discutiam que o direito à vida está acima do direito da mulher, né, pelo seu corpo, de não chegar até o final dessa gestação e etc. E muitos outros órgãos, né, ONGs, etc., representantes aí do direito da mulher, entendiam que, nesse caso, já que a vida não ia ter viabilidade, a mulher não tinha por que levar adiante, né, esse sofrimento, já que ela estava gestante de um bebê que não ia sobreviver. E aí isso foi parar no STF. Olha só. Feto anencéfalo, interrupção da gravidez, mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade e autodeterminação. Direitos fundamentais, crime e inexistência. Mostra-se inconstitucional a interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 do Código Penal. Ou seja, o STF decidiu que interromper a gravidez no caso de feto, né, de anencéfalo faz parte da liberdade sexual e reprodutiva da mulher, da sua saúde, da sua dignidade, da sua autodeterminação, é um direito fundamental da mulher, e que o aborto do feto anencéfalo não configuraria crime
de aborto, né? Ou seja, inexistência de crime na interrupção de gravidez do feto anencefalo. Então, aqui, nesse caso, aborto é crime? Sim. Né? Se o bebê tem todas as condições de nascer com vida saudável e tal, a mulher abortar é crime, né? Tem aquelas exceções. Mas se o bebê não tem um problema de saúde, que a vida dele não é viável, né? O que prevalece? A vida do bebê ou a dignidade da mulher, a sua autodeterminação, o seu corpo, sua integridade? Nesse caso, o STF entendeu que a integridade da mulher prevalece. Outra situação, união homoafetiva, né? Nós já falamos sobre isso, aquela questão de reconhecer a união entre homem e uma mulher como família, isso ser ampliado, né? Através de uma mutação constitucional, e o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, falando que esse termo família, que o Código Civil traz, lá no artigo 1723, né? Aquela união estável, o casamento, o termo de família, ele deve abranger também as famílias homoafetivas, né? Então, o que o STF fez? Uma mutação constitucional, que é a alteração do sentido da norma sem alteração do texto, e fez uma interpretação ali daquele artigo do Código Civil conforme a Constituição, que nós chamamos de interpretação conforme a Constituição, dando o sentido daquele termo família, né, mais amplo, incluindo aí várias formas de família, inclusive a família homoafetiva. Então está aqui reconhecimento da união homoafetiva como família, tá? Procedência das ações. Pessoal, a voz já está faltando. Trouxe esses outros exemplos, vocês podem pesquisar, tá? Mas foquem aqui nessa questão da união homoafetiva, né? Nos direitos fundamentais lá do CAPT, da casa como asilo inviolável, tá? Estudem essas questões e todos os slides, que vai dar para fazer uma boa prova, tá? Eu passei aí para os líderes, né, de grupo, que vai cair questão de hermenêutica, eficácia, mutação, normas constitucionais no tempo, princípios e direitos fundamentais, tá? Então, com isso aqui já dá para vocês fazerem a prova. Espero que ajude vocês esse vídeo, ficou muito longo, eu não consigo falar pouco, mas boa prova para vocês e não quero ninguém de prova final, tá? Pelo amor de Deus. Um abraço, bom fim de semana aí com direitos fundamentais. Valeu.